O tempo para curar a dor da perda não é infinito, e as emoções precisam de cuidado imediato. Se você está lidando com o luto agora, ou teme que ele possa te afetar no futuro, o momento de agir é agora. Neste vídeo, vou te apresentar 9 estratégias poderosas que têm sido usadas ao longo dos séculos para lidar com o luto de maneira eficaz e transformar sua dor em força emocional. Não espere mais. A chave para sua recuperação começa aqui. Você já parou para pensar em como lidamos com a morte e as perdas na vida? Parece um tema pesado, né? Mas é algo que mais cedo ou mais tarde todo mundo enfrenta. E o que me fascina é como os estoicos tinham uma visão tão clara sobre isso. Eles acreditavam que a morte e a perda são inevitáveis. Tipo, inevitáveis mesmo. E ao invés de fugir disso, eles abraçavam essa realidade com uma coragem que hoje em dia parece quase impossível. Agora me diz, quantas vezes você já tentou evitar pensar na morte ou em perder alguém importante? Eu sei, é desconfortável, mas os estoicos viam isso como uma parte natural da vida. Para eles, essas experiências não eram coisas para se temer ou ignorar, mas sim para entender e dar sentido. Imagina só. Ao invés de lutar contra a ideia de que a vida é finita, eles perguntavam a si mesmos algo mais profundo. Como posso usar isso para viver melhor? Sério, para mim essa pergunta é um divisor de águas. Porque no final das contas, não é sobre evitar a dor, mas sobre como a gente escolhe lidar com ela. E aqui vem uma reflexão poderosa. O luto não é um inimigo. Pelo contrário, é uma oportunidade de olhar para dentro e aprender. Os estoicos diziam que, ao reconhecer a morte como parte do ciclo natural, a gente consegue encontrar um significado maior para as nossas perdas. Isso não elimina a dor, claro, mas transforma o jeito como a gente a encara. Agora pensa comigo, o que aconteceria se você olhasse para as perdas da sua vida com essa mentalidade? Se ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo, você perguntasse, o que posso aprender com isso? Parece simples, mas é revolucionário. E por mais contraditório que pareça, é esse tipo de pensamento que pode transformar uma dor imensa em uma lição de vida. Você já se sentiu errado por estar triste? Ou talvez tenha pensado, será que eu não estou exagerando? Bom, deixa eu te dizer uma coisa que os estoicos já sabiam há séculos. O luto é uma reação absolutamente natural. Não é um erro, não é um problema. É humano. Pensa nisso. Quando a gente perde alguém ou algo importante, é como se um pedaço do nosso mundo mudasse de lugar. É como tropeçar e cair em um buraco emocional. E sabe o que é mais curioso? Os estoicos nunca disseram que a gente deveria ignorar isso ou fingir que está tudo bem. Muito pelo contrário. Eles reconheciam que as primeiras emoções, aquele impacto inicial da perda, são completamente fora do nosso controle. E sabe de uma coisa? Isso está tudo bem. Quantas vezes a gente tenta segurar o choro ou sufocar a dor, pensando que isso nos torna mais fortes? Pois é, os estoicos acreditavam que força verdadeira não é evitar sentir, mas sim saber o que fazer com o que sentimos. Porque no fundo, tristeza, saudade, até mesmo aquela sensação de vazio, são como ondas. Vêm, quebram e depois começam a recuar. Agora, pensa comigo. E se ao invés de lutar contra essas emoções, você simplesmente aceitasse que elas estão aí? Tipo, ok, eu estou triste, isso é normal. Parece simples, né? Mas é transformador. Essa ideia me faz lembrar que somos seres emocionais por natureza. Tentar controlar ou sufocar isso só deixa as coisas mais difíceis.
Os estoicos diziam que a diferença está no que a gente faz depois da primeira reação emocional. Porque, se a tristeza é inevitável, a maneira como respondemos a ela é uma escolha. E é aí que mora o poder. Então, eu te pergunto, você tem dado espaço para suas emoções ou está tentando guardá-las embaixo do tapete? Lembra, sentir é humano, mas entender o que você faz com esses sentimentos é onde a mágica acontece. Agora me conta, quantas vezes você já tentou fugir de um sentimento? Talvez tenha se distraído no celular, mergulhado em trabalho ou simplesmente ignorado aquela tristeza que insistia em bater a porta. Parece mais fácil, né? Mas será que é mesmo? Os estoicos nos ensinam que o primeiro passo diante de uma perda é aceitar. Sim, aceitar. Não é fugir, não é mascarar e definitivamente não é tentar ser forte a ponto de ignorar o que está acontecendo. Porque se a gente para pensar, as emoções são como mensageiros. Elas chegam, entregam o recado e, se forem ouvidas, eventualmente vão embora. Agora, quando a gente tenta despachá-las antes da hora, sabe o que acontece? Elas ficam mais fortes. Imagine que você está carregando uma mala pesada. Se você se recusar a abri-la e entender o que tem lá dentro, vai continuar carregando o peso por mais tempo do que precisa. É isso que acontece quando a gente evita as nossas emoções. A aceitação, por outro lado, é como abrir a mala, tirar o peso de dentro e começar a lidar com ele, pedacinho por pedacinho. Mas calma, aceitar não significa se entregar ao sofrimento ou se deixar levar por ele. É mais como olhar para o que você está sentindo e dizer, ok, isso faz parte de mim agora, mas não me define. É perceber que chorar não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. A coragem de reconhecer que somos humanos, com todas as nossas nuances e complexidades. Então aqui vai uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você parou para realmente sentir o que está dentro de você? Pode ser desconfortável no início, eu sei. Mas como os estoicos diziam, é só enfrentando o que está dentro da gente que conseguimos começar a nos curar. E cá entre nós, quem disse que o crescimento pessoal seria fácil? O bonito disso tudo é que, depois de aceitar, a gente percebe que tem força para transformar dor em aprendizado. Agora, eu quero que você pense em algo. Quantas vezes você já ficou remoendo uma situação, pensando, isso não é justo? Pode ser uma perda, uma decepção ou até algo pequeno, mas que te deixou com aquela sensação amarga de que a vida te devia algo diferente. Eu vou te contar um segredo estoico. A vida não trabalha com justiça do jeito que a gente imagina. A ideia de que as coisas deveriam ser de um certo jeito é uma armadilha criada pela nossa própria mente. E sabe o que é ainda pior? Quando ficamos presos nessa sensação de injustiça, é como se estivéssemos carregando um fardo ainda mais pesado do que a própria dor da perda. Os estoicos nos convidam a soltar esse peso. Eles dizem, não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage a isso. É claro, isso não significa que você vai simplesmente ignorar os seus sentimentos ou fingir que está tudo bem. Mas, ao remover essas expectativas irreais de como as coisas deveriam ser, a gente encontra um alívio inesperado. Por exemplo, quando algo ruim acontece, muitas vezes pensamos, por que comigo? Mas os estoicos preferiam perguntar, por que não comigo? Afinal, ninguém está imune às dificuldades e, de certo modo, isso nos dá uma liberdade incrível. Parar de lutar contra o que não podemos mudar e começar a buscar formas de crescer com aquilo. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Será que dá para encontrar algo positivo mesmo nas situações mais difíceis?
Parece impossível às vezes, né? Mas é aí que entra a virada estoica. Eles nos encorajam a olhar para as adversidades como oportunidades. Oportunidades para aprender, para fortalecer a mente e até para reavaliar o que realmente importa na vida. Vou te dar um exemplo. Imagine que você perdeu um emprego. É natural sentir tristeza, medo, talvez até raiva. Mas e se, em vez de se prender à ideia de que isso é uma injustiça, você conseguisse ver isso como um empurrão para buscar algo que realmente faça sentido para você? Não é fácil, eu sei, mas essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a maneira como encaramos os desafios. Então, da próxima vez que você sentir aquela sensação de que algo não deveria ter acontecido assim, que tal dar um passo para trás e se perguntar: o que eu posso fazer com isso? Porque no final das contas, é aí que mora a força estoica. Não em controlar o que acontece, mas em dominar como você escolhe reagir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu sozinho na sua dor? Como se ninguém fosse capaz de entender o que você está passando? Essa sensação é comum, mas a verdade é que ela não poderia estar mais longe da realidade. Os estoicos acreditavam que existe algo profundamente libertador em lembrar que as nossas dores não são únicas. Todo mundo em algum momento enfrenta perdas, dificuldades, luto. Faz parte de ser humano. E sabe o que é mais incrível nisso? Perceber que a humanidade inteira está conectada por essas experiências. Pensa comigo, quantas pessoas antes de você passaram por algo parecido com o que você está vivendo agora? Talvez alguém da sua família ou um amigo. E se você olhar ainda mais longe para a história da humanidade, vai perceber que, desde o início dos tempos, pessoas têm enfrentado dores que às vezes parecem insuportáveis. E sabe o que elas fizeram? Elas seguiram em frente. Essa perspectiva histórica é um dos alicerces do estoicismo. Não importa o quão difícil seja o que estamos vivendo, sempre existiu alguém que passou por isso antes e, de alguma forma, encontrou forças para continuar. Quando olhamos para a história, nos damos conta de que não estamos sozinhos, e isso traz um conforto que palavras não conseguem descrever. Mas não é só sobre o passado. Olhe ao seu redor. Todo mundo tem uma batalha interna que talvez você nem conheça. Essa compreensão nos conecta de um jeito profundo. Saber que alguém ao seu lado pode estar lidando com algo tão pesado quanto o que você está enfrentando muda a maneira como enxergamos as relações humanas. Agora, deixa eu te contar uma coisa que me marcou muito. O filósofo estoico Sêneca escreveu que somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore. Essa metáfora é linda, né? Ela nos lembra que somos parte de algo maior. A dor de um é a dor de todos, e por mais clichê que pareça, essa união nos dá força. Então, quando estiver se sentindo no fundo do poço, experimente mudar o foco. Olhe para os outros e para a história como um todo. Lembre-se de que você não está isolado nesse sentimento. Na verdade, é essa dor que nos torna humanos, que nos conecta e nos ajuda a crescer juntos. E mais uma coisa, não tenha medo de buscar apoio, conversar, ouvir histórias de pessoas que superaram momentos difíceis, se abrir com alguém de confiança. Tudo isso faz parte de uma jornada de cura. Porque no fim das contas, juntos, somos muito mais fortes do que sozinhos. Você já parou para pensar em como a filosofia pode ser mais do que um monte de textos antigos ou ideias complicadas? Para os estoicos, filosofia não era algo distante, teórico ou reservado para acadêmicos de toga. Era uma ferramenta prática, quase como um kit de sobrevivência para os desafios da vida. Agora deixa eu te perguntar.
Você já enfrentou uma situação difícil e pensou: como vou sair dessa? A filosofia estoica nasce exatamente desse tipo de pergunta. Ela é como um mapa para navegar por águas turbulentas e sabe qual é a melhor parte. Ela não tenta te convencer de que o mundo é perfeito ou de que você nunca vai sofrer. Pelo contrário, ela te prepara para quando, inevitavelmente, as coisas saírem do controle. Os estoicos acreditavam que a nossa mente, assim como o corpo, precisa de treino. Imagine um soldado indo para o campo de batalha sem treino. Seria um desastre, né? Para eles, a vida é um tipo de batalha constante e a filosofia é o treino necessário para enfrentar os altos e baixos com mais clareza e equilíbrio. E como funciona esse treino? Um exemplo clássico é a prática de refletir sobre as adversidades antes que elas aconteçam. Não como uma forma de ser pessimista, mas como uma forma de se preparar. É o que chamamos de premeditatio malorum, ou seja, meditar sobre os males. Você pensa: e se eu perder o emprego? E se algo inesperado acontecer? Parece estranho à primeira vista, mas o objetivo é fortalecer a sua mente para não entrar em pânico caso esses cenários se tornem realidade. Agora pensa comigo, o que aconteceria se você encarasse a filosofia como uma espécie de academia para a mente? Todos os dias você dedicaria um pouco do seu tempo para treinar sua maneira de pensar, de reagir, de lidar com os problemas. Quando as dificuldades surgissem, você estaria mais forte, mais preparado. Outro ponto importante: a filosofia estoica nos ensina a separar o que está sob o nosso controle do que não está. Parece simples, né? Mas é mais profundo do que parece. Por exemplo, você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar como reage a elas. E é aí que a mágica acontece. Ao focar no que está ao seu alcance, você reduz o estresse e ganha mais clareza. E olha, não precisa complicar. Ler um pouco sobre o estoicismo, refletir sobre os textos ou até mesmo anotar seus pensamentos pode ser um começo. É a aplicação prática que faz a diferença. Os estoicos queriam te dar as ferramentas para que, mesmo em momentos difíceis, você pudesse dizer: ok, isso é complicado, mas eu consigo lidar com isso. Então, que tal começar hoje? Escolha um momento do seu dia para refletir sobre algo simples, algo que aconteceu e que você poderia ter lidado de uma forma diferente. É assim que o estoicismo começa a entrar na sua vida, devagar, mas profundamente. Você já teve aquela sensação de querer esconder a dor de todo mundo? Fingir que está tudo bem, mesmo quando por dentro você sente que está despedaçando? Pois é, isso acontece com muita gente. A gente cresce ouvindo que é melhor ser forte, que chorar ou demonstrar vulnerabilidade é fraqueza. Mas os estoicos tinham uma visão bem diferente sobre isso. Deixa eu te perguntar, o que você acha que acontece quando escondemos algo por muito tempo? É como uma ferida que você ignora. No começo, parece que está tudo sob controle, mas com o tempo, ela infecciona, cresce, fica mais difícil de tratar. Para os estoicos, esconder suas feridas emocionais só aumenta o sofrimento. E sabe por quê? Porque evitar a dor não a elimina. Pelo contrário, é como varrer sujeira para debaixo do tapete. Uma hora, a poeira aparece de novo, e dessa vez vem acompanhada de outros problemas. A ideia estoica é: enfrente suas dores, não as esconda. Fale sobre elas, reflita sobre elas, deixe que elas tenham espaço para existir. Parece contraditório, né? Você deve estar pensando: mas isso não vai me fazer sentir pior? Na verdade, é o contrário. Quando você aceita que está machucado, que algo dentro de você precisa de atenção, você começa a dar os primeiros passos para a cura.
É como olhar para uma ferida aberta e dizer: ok, eu vejo você, agora vamos cuidar disso. E o mais interessante é que ao compartilhar suas dores, você percebe que não está sozinho. Sabe aquele momento em que você desabafa com alguém e sente um alívio imediato? Os estoicos acreditavam que a união humana, essa conexão de saber que todos passam por dificuldades, é uma fonte poderosa de consolo. Agora, aqui vai uma pergunta importante. Com quem você tem conversado sobre suas dores? Você tem permitido que as pessoas certas te ajudem ou tem tentado carregar tudo sozinho? Pense nisso. E aqui vai uma lição estoica essencial. Aceitar as feridas não significa se definir por elas. Reconhecê-las é o começo, mas o próximo passo é perguntar: o que eu posso aprender com isso? Como posso me tornar mais forte, mais sábio? Não se trata de ignorar o sofrimento, mas de transformar o que parece um fardo em uma oportunidade de crescimento. Então, da próxima vez que você sentir vontade de esconder sua dor, lembre-se, há poder na vulnerabilidade. Há força em admitir que você está machucado, porque só assim você pode começar a se curar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que, por pior que uma situação pareça, ela sempre poderia ser pior? Parece um pensamento estranho, né? Tipo, quem em sã consciência vai querer imaginar algo mais terrível quando já está sofrendo? Pois é, os estoicos faziam exatamente isso. E olha, tem uma lógica bem poderosa por trás dessa ideia. Imagina só. Você está enfrentando uma perda, algo que está pesando no peito. É natural se sentir triste, talvez até revoltado. Mas aí, os estoicos sugerem que você se pergunte: e se fosse ainda pior? E se eu tivesse perdido mais? E se isso tivesse acontecido em um momento ainda mais complicado da minha vida? Eu sei, parece masoquismo à primeira vista, mas não é. Essa prática é chamada de visualização negativa pelos estoicos. O que eles queriam não era te fazer sofrer mais, mas te ajudar a enxergar a situação com uma nova perspectiva. Porque quando você percebe que o cenário atual não é o pior de todos, um alívio sutil começa a surgir. É quase como um suspiro de gratidão. Deixa eu te dar um exemplo prático. Suponha que você perdeu o emprego. É um baque, claro. Mas e se, no mesmo mês, você tivesse perdido também sua saúde? Ou alguém que você ama profundamente? De repente, aquele emprego perdido, que parecia o fim do mundo, vira apenas mais um obstáculo a ser superado. A ideia aqui não é minimizar a sua dor, tá? Cada dor tem o seu valor. E você tem todo o direito de sentir o que está sentindo. O ponto é que, ao imaginar algo pior, você cria espaço para a gratidão pelo que ainda tem. Você começa a enxergar as pequenas bênçãos que talvez estivessem passando despercebidas. E olha, isso não é só filosofia abstrata, não. É algo que você pode aplicar hoje mesmo. Pegue uma situação que te incomoda e pergunte: como isso poderia ser pior? Depois, olhe ao seu redor e perceba o que ainda está bem, o que ainda está funcionando. Eu garanto, é um exercício simples, mas poderoso. Agora, eu quero te desafiar. Qual é uma situação na sua vida que está te incomodando agora? Consegue pensar em como ela poderia ser pior? E mais importante, consegue identificar algo pelo qual você pode ser grato nesse momento? Os estoicos sabiam que, ao praticar esse tipo de reflexão, você fortalece a mente. É como se você treinasse sua capacidade de encontrar luz, mesmo nas situações mais desafiadoras. E sabe o que acontece com o tempo? Você começa a se sentir mais preparado, mais resiliente e, acima de tudo, mais grato. Então, da próxima vez que a vida te lançar um desafio, tente esse exercício.
Afinal, encontrar gratidão no meio do caos pode ser a chave para transformar a dor em força. Agora, chegamos ao ponto final dessa jornada sobre como os estoicos lidam com o luto e a perda. E eu diria que este ponto é talvez o mais importante de todos: a prática da gratidão no momento presente. Você já parou para pensar que muitas vezes ficamos tão focados no que perdemos que esquecemos de olhar para o que ainda temos? Como se a perda fosse a única coisa que importa. A vida passa e a gente vai se afundando em pensamentos sobre o que poderia ter sido, ou até o que poderia estar acontecendo agora se as coisas tivessem sido diferentes. Mas aqui vai um insight importante. O momento presente é tudo o que temos, e ele tem tanto a oferecer se você parar para perceber. Os estoicos entendiam profundamente que a gratidão não é apenas um sentimento momentâneo, mas uma prática diária. Eles acreditavam que, mesmo em tempos difíceis, sempre podemos encontrar algo para agradecer. Pode ser algo simples, como um sorriso de alguém querido, a luz do sol pela manhã, ou até mesmo o fato de poder respirar e estar vivo, apesar das adversidades. Parece simples demais, né? Mas aqui está o segredo. A gratidão verdadeira não depende do que você tem ou do que conquistou. Ela se baseia no que você é capaz de enxergar no aqui e agora. Mesmo quando o luto e a perda parecem estar nos sufocando, podemos praticar a gratidão por estarmos vivos, por termos a chance de continuar nossa jornada e por termos aprendizados, mesmo que sejam dolorosos. E se eu te perguntasse agora, o que você pode agradecer hoje? Você conseguiria listar alguma coisa? Pode ser algo pequeno, como a oportunidade de estar ouvindo esse vídeo, ou talvez o fato de estar aqui, refletindo sobre como melhorar sua vida emocional e mental. Eu sei que a dor da perda pode ser esmagadora e pode até parecer que não há nada pelo que agradecer. Mas por mais difícil que seja, os estoicos sugerem que, quando praticamos a gratidão, mesmo nas horas mais sombrias, nossa mente começa a se acalmar e o peso da perda diminui um pouco. Não é sobre negar a dor, mas sobre encontrar equilíbrio. É sobre lembrar que, no meio do caos, ainda existem coisas boas. O exercício de gratidão é simples. Ao acordar ou ao deitar à noite, pare um momento e pense no que te faz bem. O que te dá um pouco de paz nesse instante? A gratidão pode ser pela comida na sua mesa, por um amigo que te ligou, pelo apoio que você tem ao seu redor. Ou, se for o caso, pode ser pela coragem que você tem para enfrentar os seus próprios sentimentos, por estar aqui e agora no processo de cura. Eu sei que a vida é cheia de altos e baixos, mas imagina só se pudermos todos os dias buscar esse ponto de luz em meio à escuridão. Se praticarmos a gratidão como um exercício diário, podemos transformar a maneira como vemos o mundo e, mais importante ainda, como nos vemos. E aí, o que você vai agradecer hoje? Pode ser o começo de uma nova jornada de autodescoberta e cura.